Muito boa tarde, amigas e amigos, oração, ação. Estamos em mais um momento de estudos, um ponto de encontro com o essencial. O espírito é o essencial. A essência do ser, a essência da vida. O que permanece em meio a tanto que perece. Saber priorizar é saber decidir, e saber decidir é saber viver. Não coloqueis vosso coração aonde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Priorizem sempre o que é eterno. O que permanece, não o que perece. Assim ensinou Jesus. Assim precisamos aprender nós. Porque em tudo na vida há a superfície e a essência. O aparente e o verdadeiro. A Matrix e a vida real. Precisamos entender e viver aquilo que está subjacente, aquilo que está para além do que é visto, do que todo mundo vê, do que todo mundo sabe, do que todo mundo vive. Há uma vida real. E nós precisamos buscar essa realidade. Realidade, verdade, é o que busca todo ser em profundidade, seja por meio da ciência, da filosofia ou da religião. Aqui, passando em revista a ciência, a filosofia e a religião, na perspectiva do eterno, do que permanece, do espírito, Emmanuel nos traz uma oportunidade única de rever nossas prioridades, de fixar nossos valores, nossas prioridades, de bem decidir e de bem viver. É o Consolador, Chico Xavier e Emmanuel, passando em revista todo o conhecimento humano nas três vertentes. Já são 411 perguntas, já passamos as dezenas de perguntas referentes à ciência, já passamos as dezenas de perguntas referentes à filosofia, estamos nas perguntas finais referentes à religião. E dentro da religião, estamos tratando agora do tema dos temas, da essência das essências. O amor. O Deus que está em tudo, a eternidade que comanda tudo, é o amor. Deus é amor. No encontro passado, muito importante a reflexão sobre a escala de amor. Que para cada estágio de maturidade de cada criatura, há uma lição de amor a ser aprendida, do átomo ao arcanjo. Da lei de atração dos corpos até o amor fraterno universal. Dentro dessa trajetória, dentro da trajetória do entendimento do amor, o tema de hoje vem povoando a mente e os corações das pessoas. As almas gêmeas. A teoria das almas gêmeas diz que todos fomos criados aos pares.
E que a nossa completude, mais que aos pares, em duas metades, e a nossa completude só ocorrerá quando encontrarmos nossa alma gêmea. Pelo menos essa é a visão romântica da teoria das almas gêmeas. Ela deu origem às imagens que se usa para falar do amor romântico, duas metades da laranja, a tampa da panela, o chinelo para o pé. A cara metade. Somos metades ambulantes. E só nos completaremos quando encontrarmos nossa alma gêmea. O que você acha disso? Esse é o tema de hoje. Mas que tem duas visões e que essas duas visões deram margem a um desentendimento, mesmo no meio espiritual, sobre a existência ou não das almas gêmeas. Perguntado para Kardec em O Livro dos Espíritos, os espíritos responderam não. Não é verdade a teoria das almas gêmeas. Mas qual teoria? A teoria romântica? Haveria outra? Há uma outra teoria sobre a criação das almas, que assim que saem do Criador, assim que saem da criação, os seres vêm na forma de mônadas. Que dão origem, se repartem em 12, e cada um desses 12 se reparte em outros 12. Espíritos, essências, fazendo com que todos nós, segundo essa teoria, tenha 143 almas gêmeas. 12 vezes 12. Um total de 144. Cada um de nós tem 143 almas gêmeas. Cada uma delas vivendo uma vida própria, uma realidade, mas interinfluenciando-se de uma maneira saborosa. Uma delas que avance e que alcance primeiro estágios superiores à iluminação espiritual, atua e avança sobre todas as outras. Uma delas que se atrase, provocará uma espécie de mutirão entre as outras. É uma família espiritual, se você preferir, numa concepção mais radical do que das próprias famílias. Aqui, em O Consolador, essa pergunta 323 leva a Emmanuel a pergunta se será uma verdade a teoria das almas gêmeas. E a resposta de Emmanuel à pergunta 323 é a seguinte: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito
a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas uma para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene é-lhes a inspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação das almas que os sustentam como a provação mais ríspida e dolorosa. Você se afasta da sua alma gêmea, vivendo então uma solidão profunda. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas gêmeas, que se amam mais intimamente, progredindo umas para as outras, num turbilhão de ansiedades angustiosas, atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse da felicidade real para os seus corações. A da ventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo. E a única amargura que lhes empana a alegria, que lhes encobre a alegria, é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade os horizontes eternos da vida. Muito interessante é essa teoria, e mais ainda saber das pelo menos duas visões sobre as almas gêmeas. E ela dá ensejo nesse livro, O Consolador, a uma nota feita em relação à primeira edição do livro. E a nota diz assim: no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a teoria das almas gêmeas ou metades eternas se encontra assim exposta. Pergunta 298 de O Livro dos Espíritos. As almas que se devem unir são, desde a sua origem, predestinadas a essa união? Tem cada um de nós, em algum ponto do universo, a sua metade, a que um dia haja fatalmente de unir-se? E a resposta dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, é não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a posição que ocupam, isso é, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males da humanidade, e da concórdia resulta a felicidade completa. Depois, resumindo o ensino que se desenvolve dos parágrafos 291 a 302, o codificador ilustra com o seguinte comentário pessoal: a teoria das metades eternas é uma figura da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar, por isso não devemos tomá-la ao pé da letra. Seguramente os espíritos que a têm utilizado não pertencem a uma ordem elevada,
A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles exprimiram o pensamento pelos termos de que se tinham servido durante a vida corporal. Deve-se, pois, rejeitar a ideia de dois espíritos criados um para o outro e devendo um dia unir-se fatalmente para a eternidade, depois de terem estado separados por tempo mais ou menos longo. O caso, a contradição entre aparente, pelo menos, entre a resposta de Emmanuel e de O Livro dos Espíritos foi trazido a Emmanuel. Foi levada a Emmanuel e ele pediu a conservação da sua resposta. Ou seja, é um tema controverso dentro do Espiritismo. Espíritos instrutores vêm passando informações divergentes e não seremos nós aqueles que darão palavra final sobre essa divergência. Há posições antagônicas, controversas, e talvez, e essa é só uma hipótese, o que haja seja duas visões, uma a romântica e outra a visão da criação dos seres. Que nós já explanamos aqui. Mas não explanamos para dar resposta e para convencer ninguém de nada. O fato inquestionável é que, como trouxe Jesus à humanidade, nós fomos criados para descobrir-nos e descobrir a vida, para alcançar a essência de tudo que, como dissemos desde o início, repetindo Jesus, é o amor. Vós sois deuses, Deus é amor, no fundo, no fundo, no fundo, nós somos amor. Por isso, o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. O que equivale a dizer é superar as aparências, a matéria, o provisório, o que perece, na descoberta do que permanece. Isso é certo. Como cada um de nós foi criado, se fomos criados a partir da mônada, multiplicados depois em 12 e depois em outros 12, gerando 144, ou gerados aos pares, ou gerados individualmente e não destinados a um encontro, a uma completude em relação aos nossos pares, cabe a cada um desenvolver, pesquisar, buscar. O fato é que nessa trajetória de amor, também não há como negar, almas recebem a experiência de amores profundos, experiência que marca, que orienta as almas na sua trajetória evolutiva para o amor. É como que um padrão de amor profundo a quem
ao qual nos cabe alcançar e transcender. Como assim? Todos precisamos de um padrão alto de amor. Esse padrão nos é dado através das variadas vidas. E essa mãe, essa esposa, esse marido, esse filho, esse irmão, porque os amores vão passando de posições para que não sejam aprisionados num modelo de amor, mas que seja um amor profundo, purificado, desapegado de corpo, de sangue, de interesses, e assim vai se purificando. Essa é a nossa trajetória. E é fato que pelo menos muitos de nós recebem essa graça de ter uma vivência muito intensa e muito profunda de amor, que nos faz ansiar para a evolução, nos faz ansiar ao serviço. Se por algum motivo esse nosso amor está numa posição de queda, serviço e evolução, purificação de amor, que retratam, segundo Jesus, duas fabulosas ferramentas de expansão da consciência. Se essas referências de amor na vida dos seres são almas gêmeas ou não, criadas aos pares em 144 divisões ou não, ainda não nos é dado, pelo menos particularmente, a certeza. Cabe a cada um fazer as suas pesquisas, mas entender que há um projeto pedagógico de Deus, cuja finalidade é o amor puro, ensinado e exemplificado por Jesus, e que essa imensa distância que há entre nós e Jesus, as mais variadas experiências de amor serão vividas por cada um de nós num processo de depuração, fazendo-nos avançar a amores que se apresentam mais elevados que nós e fazendo servir a amores que se apresentam mais atrasados que nós. Pensem, amigos, desse nosso vínculo, porque toda família, inclusive a família universal e espiritual, é assim. Se caracteriza a família pelo serviço mútuo, que como numa família numerosa, somos cuidados, ensinados, protegidos por irmãos maiores, e temos a tarefa de servir, ensinar e proteger irmãos menores. Conhece o maior pelo serviço. Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir. E a ideia da família universal, não vinculada a sangue, não vinculada a esse ou aquele critério, mas nosso destino no processo de ampliação contínua do amor e aprofundamento contínuo do amor, é uma visão desse processo, dessa ponte gigantesca
que cobrirá o abismo entre nós, criaturas primitivas, e Jesus, nosso guia e modelo avançadíssimo no amor. Cada pedra para essa ponte é uma relação e servem todas as formas de amor. Com animais, com plantas, com seres humanos, com espíritos avançados, protetores, dando ajuda, recebendo ajuda, dando proteção e ensinando proteção, dando ensinamento e recebendo ensinamento. É o dar e receber próprio da família, na vivência espiritual dessa família universal, que iremos purificando nossa capacidade, nossa prática de amar. Essa essência nós já conseguimos entender e ela já nos é transformadora. E pode nos ser o pano de fundo dentro do qual ocorrerão, se for o caso, se você entender que deva investigar nesse sentido, a origem das almas e a possibilidade ou não de termos sido criados individualmente, aos pares ou como mônadas, subdivisões, subdivididas e subdivididas. O amor, porém, é a nossa referência. E que ele seja, que essa certeza inunde e fertilize a todos. Porque a nossa profunda sede, a nossa profunda necessidade é a necessidade de amor. Que os nossos grandes exemplos, nossos grandes irmãos, nossos grandes amores, Jesus, Maria, Siddhartha, Gandhi, Maomé, Lao Tse, Hermes, os guias são vários, mas o caminho, o destino é único. Deus. E Deus é amor. Paz e bem para todos, que todos os carentes, todos os vazios sejam preenchidos, todas as carências sejam atendidas pela nossa própria evolução, que ganhando olhos de ver e ouvidos de ouvir, podemos finalmente absorver a água viva que mata a nossa sede para sempre, respirar essa energia, essa fraternidade que nos realizará e nos realiza. Paz e bem. Saudar os amigos agora, Enir Cajazeira Silva, dando graças a Deus, Marco Aurélio Trindade, que fala que amar é tudo. Há uma música dos Beatles que diz all we need is love. No final das contas, tudo que buscamos, tudo que queremos, tudo que necessitamos é amor. Enir fala, acredito em almas afins, não em almas gêmeas. É muito lógico e é uma linha muito interessante de estudo desse tema tão transcendente que é o amor para cada um de nós. Avelino Carvalho dando seu boa noite, André Salvatore também. Enir vibrando pela sua amiga, pela nossa amiga Mônica Silva, dando seu boa noite a todos. Suzana Sasaki, contente por ter conseguido estar conectada mais uma vez. Sempre aprendo muito com a sua formação. Muito bom aprendermos juntos. Nossa fraternidade vai, sem dúvida, se constituindo num apoio fundamental para as nossas vidas. E Adelaide Dias dando também o seu boa noite. Saudamos com alegria a presença de cada um, estimulamos cada um, na medida do seu entendimento, compartilhar os nossos
estudos e convidamos para continuá-los amanhã. Um grande abraço a todos e até amanhã.